Alléluia, bonsoir tout le monde. Je vous salue avec la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Esta língua francesa se parece um pouco com o português. Eu os cumprimentei com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer por esta oportunidade a Deus, ao pastor Arnaldo, pois voltar ao Prata me traz grandes alegrias, pois no ano passado, em 2 dias, tivemos uma grande colheita em que 60 almas aproximadamente entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. E nós, como grupo, vivemos experiências maravilhosas naqueles 2 dias. Uma das nossas alunas teve um sonho, e no dia seguinte, a forma como ela sonhou, aquele sonho se cumpriu lá na rodoviária e ela ganhou para o Senhor Jesus as almas que ela tinha visto no sonho. Como falei hoje pela manhã, o mundo está mais pronto, mais preparado para ouvir o Evangelho do que nós para pregarmos. Quando nós saímos e estamos no lugar certo, na hora certa, certamente colheremos o fruto. Eu quero que você entenda nesta noite, eu sou a pessoa, este é o lugar e agora é o tempo. Quando nós estávamos ali, em frente ao cemitério, naquela assistência social, eu convidei um homem que se aproximara, dizendo: vai lá, corta o cabelo, tem um serviço lá para você. Não disse nenhuma palavra para aquele homem, quando, para minha surpresa, os seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu entendi que ele estava ali sedento, atraído por Deus. Assim como disse o Senhor Jesus: quando eu for levantado da terra, atrairei a muitos para mim mesmo. Você precisa apenas entender: Senhor, para onde tu queres que eu vá? O que queres que eu diga? A quem tu vais me enviar? A pessoa é você, o lugar é aqui e o tempo é agora. Alguém nesta manhã me disse: eu só preciso saber se Deus vai me mandar para ir. Eu respondi para ele brincando, mas tem um fundo de seriedade, e disse: irmão, você não precisa esperar que Deus te diga, porque Deus já disse: vai. E ele disse: ide por todo mundo, dando-nos como igreja uma ordem. Agora, como indivíduo que somos, membros do corpo de Cristo, precisamos encontrar o nosso espaço para que esta tarefa dada a toda a igreja se cumpra. Ou seja, Deus quer que eu vá? Amém. Deus quer que eu vá para perto? Aleluia. Deus quer que eu vá para longe? Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer que eu contribua? Deus quer que eu interceda de maneira mais ativa? Precisamos apenas identificar e atentarmos para a orientação de Paulo. Cada um permaneça na vocação com que foi chamado. Eu me alegro também em rever alguns irmãos, inclusive na nossa revista Visão Missionária, que pode ser entregue na sua casa pelos correios ao fazeres uma assinatura. Me alegro porque nessa próxima edição estamos lançando um caderno chamado Perfil Missionário, a história de missões, o chamado e a experiência lá no Nordeste do pastor Arnaldo. Você pode contactar a nossa igreja ali em Uberlândia ou o próprio pastor para a gente trazer alguns exemplares para cá. E o nosso amado irmão, advogado, também na revista que já saiu, a matéria da
viagem que nós fizemos aqui. Tem aquela nossa foto lá na sua assistência, na prestação de serviço, que ele dedicou naquele dia, dando orientações jurídicas às pessoas que ali precisavam. Também me lembra para mandar um exemplar para o nosso amado irmão. Me regozijei na mocidade porque cantar uma música missionária enche meu coração de grande alegria. E até se der, depois, pastor, com a permissão, eles puderem repetir. E os irmãos aqui, cheios do Espírito Santo, me fez remontar ao meu tempo de jovem, que a minha grande alegria e satisfação era estar na presença do Senhor, diante dele, nada mais me interessava, nada mais me importava. Eu não queria saber que horas eu ia sair da igreja, se o fantástico ia acabar. Eu queria era me derramar diante do altar do Senhor. E esses irmãos estão cheios de Deus. Eles têm uma paixão por Jesus. E o meu desejo é que essa força seja canalizada à juventude para o serviço de Deus, para o serviço da sua obra. Porque Jesus merece. Ele é a pessoa mais maravilhosa de toda a história. Ninguém foi, ninguém é e ninguém será como Jesus. Pois somente Jesus nasceu virginalmente, somente Ele caminhou miraculosamente, somente Jesus morreu vicária e expiatoriamente, somente Jesus ressuscitou poderosamente e somente Jesus regressará gloriosamente. Paulo disse: Deus roga por nós e nos deu o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e essa palavra de reconciliação Deus colocou na nossa boca. E algumas pessoas conseguem enxergar a Bíblia apenas extraindo dela aquilo que lhe interessa, as promessas de Deus. Por exemplo, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas às vezes olvidam, esquecem-se de dizerem: Senhor, eu sou servo, o que é que tu ordenas, o que queres que eu faça? E nesse interim, a gente tem se deparado com uma mentalidade muito hedonista, voltada para o homem, e nós nos esquecemos que quem é Senhor é Jesus, e quem somos servos somos nós. Quando nós falamos da mensagem de Cristo a ser levada, faz lembrar o próprio apóstolo Paulo, que de maneira tremenda nos ensinou a sermos imitadores dele, como ele era de Cristo. E por assim ser, em muitas ocasiões ele nos atraía para reproduzirmos a natureza do Senhor Jesus em toda a nossa história sobre a terra. Aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz que nós fomos chamados segundo o propósito de Deus para sermos conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, Deus estabeleceu um modelo de vida, um modelo de ser, de obedecer, e esse modelo está na pessoa de Jesus. E Paulo perseguia essa ideologia de vida. Ele não perseguia realizações pessoais, mas como ele diz diante do rei Agripa: eu não fui desobediente à visão celestial. A visão que ele recebeu do céu não era: eu vou colocar o teu nome nas manchetes, não era: você estará em evidência na mídia eclesiástica, o teu nome estará nos cartazes dos grandes congressos e eventos. Mas a promessa, a visão celestial que Jesus lhe havia dado é: importa que eu mostre para Paulo o quanto ele há de sofrer por causa do meu nome.
Ele entendeu isso. E quando ele se despediu da igreja que estava lá na cidade de Éfeso, dizendo: eu vou para Jerusalém, vou ser preso. Os irmãos, por favor, Paulo se prive disso. Não vá, não cometas tal loucura. Ele disse lá em Atos capítulo 20, 23 e 24: eu não estou apenas pronto para sofrer e para ser preso, mas até mesmo para entregar a minha própria vida, porque o Espírito Santo me assegura de que em cidade me esperam cadeias e tribulações. Eu, porém, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de anunciar o Evangelho da graça de Deus. E ele diz: não tem outro modelo. Aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. E quando nós lemos a história da igreja, nós vemos que todos os apóstolos foram martirizados, morreram, foram sacrificados por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, e mesmo em face à morte, não amaram as suas próprias vidas. Jesus ensinou à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Jesus não está dando o prazo da nossa fidelidade, mas Ele está nos dizendo a circunstância da nossa fidelidade. Ou seja, até que você se depare em circunstâncias em que a morte venha, você mesmo assim deve guardar a palavra e permanecer fiel. E quando nós percorremos a história dos que vieram depois dos apóstolos, os pais da igreja, como Irineu, que foi discípulo de João, pastoreou a igreja em Éfeso e gerou outro discípulo chamado Policarpo, que se tornou pastor naquela comunidade. Policarpo foi preso por causa da palavra de Deus, e quando o amarraram numa estaca, colocaram palha na lenha para que o fogo começasse a se acender, e atearam fogo e começaram-lhe a dizer: você tem a última chance, negue Jesus agora, e nós apagaremos o fogo e a tua vida será salva. E naquela hora Policarpo gritou dizendo: de maneira nenhuma, pelo contrário, acenda a fogueira mais rápido e forte, porque eu quero me encontrar com o Senhor Jesus. Oh, irmãos, homens dos quais o mundo não era digno. E você, o que é que você tem feito a sua passagem sobre essa vida? O que você vai deixar como legado para a sua geração? Paulo amava Jesus, Paulo falava de Jesus, Paulo centralizou Jesus na sua mensagem, nas suas cartas. E o que nós temos pregado? Jesus, o que Ele é, ou apenas o que Jesus pode nos dar? E quando escreve aos Colossenses, a partir do capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, a preeminência, porque foi do agrado do Pai que em Jesus habitasse toda a plenitude da divindade,
e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Meu amado, nós só temos a dizer: a obra de Jesus é tremenda e maravilhosa. Portanto, não temos outra resposta diante dele a não ser nos rendermos diante da sua vontade e dizer: Senhor, envia-me a mim. Porque vozes ecoam desde a eternidade dos céus, na transitoriedade da história do homem, até no estado intermediário dos mortos, quando o rico clama: por favor, pede que Lázaro volte e pregue para os meus irmãos, para que eles não venham ao mesmo lugar de tormento no qual eu me encontro hoje. Oh, se você pudesse ouvir o clamor das nações, oh, se você pudesse ouvir o gemido das almas. E nisso a palavra do Senhor é clara: livra os que andam caminhando para a matança, salva aqueles que cambaleiam para serem mortos. E você não pode dizer: eu não sabia, porque você está avisadíssimo. E no contexto missionário eu queria trazer uma breve reflexão com os amados irmãos, texto que se encontra em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Rapidamente, sei que os irmãos aqui gostam de estar na casa do Senhor, mas como ainda temos a Santa Ceia, vou procurar ser o mais breve possível. Conto com a bondade de Deus para me tornar um instrumento nas suas mãos. Versículo 12 diz: e eles cantavam em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Eu amo o livro do Apocalipse porque ele é a revelação do fim da história da humanidade. E o final da história da humanidade mostra um Senhor que é Rei dos Reis, Senhor de Senhores, um Cordeiro que foi morto, triunfante e vitorioso sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno e sobre o império das trevas. E é a visão de Cristo triunfante e glorificado que motiva, que dá forças a João, que é o único apóstolo que não morreu por martírio, mas que por causa da palavra de Deus, conforme Apocalipse 1:9, se encontrava exilado na ilha de Patmos, porque não havia se negado de compartilhar a verdade da palavra do Senhor. No versículo 9 ele diz: eu, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Os três elementos: tribulação, reino e perseverança. Guarde isso. Encontrei-me na ilha de Patmos, e quando eu estava lá exilado, o Senhor me arrebatou em espírito. Ele viu aquela visão maravilhosa, e quando contempla o Senhor, ele cai como morto. Quando ele cai ao chão, o Senhor estende sobre ele as suas mãos e o levanta e diz: João, não temas, eu sou aquele que vive.
estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e na minha mão tenho as chaves da morte e do inferno. A maior motivação da nossa vida, da nossa existência, é que Jesus já venceu por nós. E nós precisamos aprender que em Jesus a nossa vida não é inútil, que em Jesus os nossos erros não são fatais, que em Jesus a nossa morte não é o fim. E Jesus fala: João, o que tu tens visto, o que tu estás vendo, e as coisas que eu irei te mostrar, tu escreve às 7 igrejas que estão na Ásia: a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia e assim por diante. João escreveu, você vê no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, mas no capítulo 4 e capítulo 5, antes da abertura dos selos e do tocar das 7 trombetas, João tem uma visão do céu, da eternidade, no momento presente. Capítulo 4, ele vê o grande trono do Senhor, e os 4 seres viventes e 24 anciãos que rodeiam aquele trono. Quando estes, criados por Deus para a adoração, se deparam com a grandeza daquele que está sentado no trono, não há outra iniciativa, não há outra postura, não há outra forma de se expressar a não ser a de se prostrar e de adorar aquele que vive para todo sempre. Eles depositam as suas coroas diante do Senhor, e quando depositam-nas diante do Senhor, representando tudo que nós temos, toda a honra que nós recebemos, nós a devolvemos para o Senhor, porque Ele merece mais do que nós. Quando nós estamos diante do Rei dos Reis, não há coroa que deva ficar em nossas cabeças. E ali eles dizem: Senhor, tu és digno, Deus e Rei nosso, de receber a honra, a glória e o louvor, porque todas as coisas tu criaste sim, e por causa da tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Eu fico imaginando como algumas pessoas diante de Deus conseguem ainda permanecer jactanciosas, orgulhosas, de nariz empinado, metidas a besta, como diz lá no Ceará. Quando nós nos portamos desta maneira, é sinal que nós estamos ignorando a presença poderosa daquele que está diante de nós. Não há outra coisa a fazer. Quando Isaías viu a glória de Deus, disse: ai de mim que estou perecendo, eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos. E esse prostrar dos anciãos, dos seres viventes, leva-os à obediência à vontade daquele que é soberano. E no capítulo 5, a gente vê a visão de João continuar quando Deus se assenta no trono. E quando ele se assenta no trono, ele tem nas suas mãos um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Na cultura, a simbologia judaica, o livro representa a história da humanidade. E essa história estava escrita, mas ninguém podia conhecê-la. Ninguém podia dar cabo ao desfecho da história desta humanidade. João, desesperado, olhou para todos os lados, olhou nos céus, na terra, chorava, lastimando-se porque não havia achado ninguém digno, nem de abrir o livro, nem de se aproximar, nem de tocar, nem mesmo de olhar para ele. E quando ele pensava que não haveria a revelação da história da humanidade para ser aberta para os homens, para sua maravilhosa surpresa, um dos anciãos tomou a palavra e disse: João,
não chores, levante o seu olhar. Eis o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz e a geração de Davi. Ele venceu para abrir o livro e para desatar os segredos. Ele continua dizendo: eu olhei e vi um cordeiro em pé, como havendo sido morto. Ou seja, ele estava ferido, mas ele não estava mais deitado, ele estava em pé, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Pois não era possível que o Senhor da vida fosse retido pela morte, e por isso Pedro diz: Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos, quebrando os grilhões da morte, porque não era possível ele ser detido por ela. Ele toma o livro, os anciãos mais uma vez se prostram e dizem, com as taças de ouro que sobem, fazem subir incenso diante de Deus. E João diz: estas são as orações dos santos, subindo diante do altar, sendo lembradas diante de Deus. O cordeiro é cercado, eles o adoram e dizem: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque tu foste morto e com o teu sangue compraste para Deus pessoas que procedem de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não existe aproximação de Deus sem que consigamos entender que o Cordeiro foi morto para que o Evangelho, o perdão dos pecados, a remissão do homem se estenda até os confins da terra. E nesse texto a gente percebe o que nós chamamos da tríplice missão: a missão de Deus, a missão do Cordeiro e a missão da igreja. A missão de Deus é a missão de reinar. Deus está sentado no trono, lembre disso. Você está sentado numa cadeira, mas Deus está sentado no trono inabalável. E Ele permite que nós cheguemos ao limite da nossa capacidade humana, aos desafios da fé, para que a gente aprenda que o Senhor também tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E quando nós chegamos nesse momento de maior debilidade da nossa existência, Ele sublimente vem sobre nós e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Isso me faz lembrar quando nós estávamos para sair para a obra missionária. E éramos um grupo de 100 missionários naquela época, no ano 2000. E precisávamos de 100 mil reais. Guarde bem. Havíamos visitado muitas igrejas no Brasil inteiro. Havíamos conseguido apenas 20 mil reais. Faltavam então 80 mil. As passagens já haviam sido compradas da América do Sul, São Paulo, para Europa, Londres. 4 dias antes da viagem chegar, nós estávamos ali em oração e jejum na montanha, e recebemos a ligação da empresa aérea British Airways, responsável do voo. E ela disse: olha, queremos comunicar algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, o roteiro foi modificado e vocês terão de sair de São Paulo, passando por Miami, nos Estados Unidos, e de lá irem para Londres. Também o horário do voo foi adiantado. Em lugar de saírem às 11 horas da noite, vocês terão de sair às 10 horas da manhã do mesmo dia. E por causa destas mudanças, por causa destes transtornos, nós iremos indenizar, nós iremos ressarcir
nós iremos devolver o valor de $400 por passageiro, que fez no total $40 mil, na época exatamente R$80 mil, aquilo que nós estávamos precisando. Sabe por quê, irmãos? Faz assim comigo, ó. Faz assim comigo, ó. Deus está acima do sistema. Deus está acima do sistema. Quando faltar espaço nos céus naturais de Deus, Deus ainda tem povos. Deus ainda tem povos, mas o sustento dos seus servos, os profetas, Ele garante. E assim como foi com Elias, e Deus disse: vai, Elias, e vai para o arroio de Querite, porque lá eu já ordenei aos corvos para que eles te sustentem. Enquanto havia água, Deus usou os corvos para levarem carne para Elias. Quando a água secou, chegou o momento, Elias estava experimentado na escola do discipulado de Deus, tinha fé suficiente para enfrentar o que viria à frente. Deus disse: agora vai, Elias, revela-te a Israel. Porque Deus é soberano, está acima do sistema, e Deus reina. Deus reina, irmãos. Não é o acaso que guia a nossa vida, mas é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é soberana. E a missão de Deus é a de reinar. Quando nós entendemos o trabalhar de Deus, nós temos que olhar em 3 dimensões: relacionada ao tempo, relacionada ao como, ao modo, e relacionada ao propósito. Quando nós pensamos no tempo, querendo experimentar a vontade de Deus, a gente sempre pergunta: quando? Quando se trata de promessas na nossa vida, eu não posso te dizer quando Deus cumprirá, se cedo ou tarde. Mas quando se trata da urgência da obra, a resposta de Deus é já. Quando nós pensamos na questão do modo, perguntamos para Deus como isso acontecerá. Como muitos perguntaram: eu sou ilimitado. Aliás, eu sou limitado, não posso dar a luz, sou velho. E Deus responde. Você pergunta como, Deus vem para você e diz: eu sei. Aí vem você perguntar para Deus: por que, Senhor? Qual o propósito de tudo isso? Por que eu estou passando por tantas restrições, aflições, dificuldades? Aí quando você pergunta para Deus para quê, o Senhor te responde: em breve você saberá. E Jó disse isso: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quando o rei Ezequias passou pela prova de morte, depois ele orou uma oração maravilhosa e disse: foi para o meu bem e para a minha paz, em que estive em grande aflição. Mas tu, ó Senhor, tão amorosamente abraçaste a minha alma, não deixando que eu caísse na cova da perdição, e lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Depois de tudo, você vai entender e vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque Deus sabe reinar nas nossas vidas. Aí vem a missão do Cordeiro, nesse texto de Apocalipse. Cordeiro, em sua missão, veio para pagar o preço. A missão de Deus, reinar. A missão do Cordeiro, pagar o preço.
Vou resumir. Há uma história chamada Irmãos Morávios, que era uma comunidade de refugiados da guerra que habitavam a Boêmia, na República Tcheca. Foram para um pequeno vilarejo por causa da perseguição católica e moraram numa cidade. E como pobres que estavam, receberam um arrendamento de terras de um conde chamado Nicolau Ludwig von Zinzendorf. E eles viveram numa comunidade, um amor. Começaram a influenciar Zinzendorf, que, como rico que era, viajando na Europa, em uma das suas viagens viu no museu a estampa da imagem de Jesus sofredor. E ali embaixo estava escrito: tudo isto fiz na cruz por ti, o que é que tu fazes por mim? Ele voltou transformado e modificado: quero fazer para o rei. E ele envolveu a sua comunidade em oração. E os irmãos morávios, eles organizaram o maior círculo de oração de que se tem conhecimento em toda a história. Eles começaram a orar. Isso durou 24 horas, 7 vezes ao dia, todas as semanas, 7 vezes na semana, todas as semanas do mês, durante 100 anos, sem parar. E quando se aproxima do Senhor, você sente a necessidade do mundo perdido. E eles começaram a responder ao chamado a enviar missionários. O conde investiu a sua riqueza, e eles, aquela pequena comunidade, enviou mais de 2.000 missionários, mais do que todas as outras igrejas da Europa juntas. Isso em pleno século XVIII, por volta do ano de 1726. Mas o que marcou a história foram duas ocasiões em que: a primeira, um homem simples, oleiro, fazedor de barro, chegou para o conde: eu quero responder ao chamado para ir à Groenlândia, para pregar aos esquimós lá na terra gelada. E o conde disse: olha, nós já enviamos todos os recursos, não temos mais nada, não podemos garantir o teu sustento. E ele disse: não me importa, eu faço apenas uma petição, que é: eu quero que o conde me forneça um par de sapatos. A única exigência para aquele homem deixar sua família, nunca mais voltar, nunca mais ser visto, nem se tem conhecimento do seu nome, foi um par de sapatos para ir a uma terra longínqua. Depois de anos, o contato se perdeu e outros missionários foram enviados para a Groenlândia. Eles chegaram lá com a expectativa de que iriam levar um trabalho pioneiro, que iriam plantar uma igreja para um povo que não sabia nada do Evangelho. E para a grande surpresa daqueles outros missionários, quando chegaram lá naquele povo esquimó, mais da metade já confessava e tributava louvores ao nome do Senhor Jesus. Mais de 50% daquele povo foi salvo porque um homem exigiu um par de sapatos. Vieram então 2 jovens e disseram: nós queremos pregar para os 2.000 escravos que estão numa ilha no Pacífico. E eles pediram a autorização do senhor feudal, proprietário daqueles escravos, e disse: nós queremos ir abandonar nossa terra para pregar para esses escravos. E ele de maneira nenhuma aceitou. Os jovens voltaram, pensaram e retrucaram, oferecendo uma outra proposta para aquele homem rico, e disseram: nós, então, já que você não aceita, damos a nossa vida e queremos nos tornar escravos também, contanto que tenhamos a liberdade
de pregar para os outros 2.000 escravos. Imediatamente aquele homem aceitou. Na despedida, quando na proa do barco eles acenavam para pais, mães, familiares, amigos, aqueles 2 jovens ouviam gritos, lágrimas, gemidos, e uma voz que lhes falou: por que vocês estão fazendo tal loucura? Vocês podem pregar aqui mesmo, nas regiões mais próximas. E eles disseram: de maneira nenhuma, nós queremos ir, nós estamos entregando a nossa vida como escravo, porque digno é o Cordeiro que levemos para ele o fruto do trabalho penoso que ele exerceu na cruz do Calvário. Digno é o Cordeiro, o preço já foi pago, a obra mais difícil já foi feita, agora nós vamos colher o fruto, porque o Cordeiro pagou o preço. Por fim, a missão da igreja, que é servir ao Cordeiro. E aqui nesse texto nós lemos 7 elementos. Dos 7 elementos, 3 são elementos teocráticos. Somente Deus dá ao Cordeiro, no sentido literal, a honra, a glória e o poder. Mas os demais elementos são elementos humanos, pelos quais nós podemos servir ao Senhor. Ele é digno de receber sabedoria, palavra sofia do grego. Ele é digno de receber a riqueza, que a palavra grega é protons, que representa prata e ouro, aquilo que eu possuo. Ele é digno de receber o louvor, e ele é digno também de receber a força. E a palavra força aqui é a nossa energia humana. Como Paulo, eu me gastei e ainda vou me deixar gastar ainda mais. Quantas vezes nós estamos cansados e não queremos nos gastar para servir ao Cordeiro? Você pensa, você missionário está sempre 100%. Eu quero contar um acontecimento. Quando eu estava ali no Níger, já no 3º ano, muito cansado, a gente não se alimentava bem. Naquele período, eu não conseguia mais acordar cedo, devido ao calor de 50 graus, 60, você ouviu ontem. E naquele dia, eu fui acordado pela companhia elétrica, que estava lá para cortar a nossa luz. Eles cortaram a energia. Imediatamente eu peguei dinheiro e fui até o centro da cidade para quitar aquela dívida. Voltando para casa, na esquina, eu ia dobrar, um jovem me parou. E quando aquele jovem me parou, ele me entregou um papel. Eu pensava que se tratava de uma receita, porque lá eles dão receita médica para você dar dinheiro, mas às vezes é falso. Para minha surpresa, se tratava de um alvará de soltura. Aquele jovem havia passado 6 meses na prisão, e justamente naquele dia havia sido lançado, abandonado pela polícia, naquela cidade que não era a sua, pois ele morava a 200 quilômetros de distância. Mas eu só estava lá porque Deus proveu uma situação para eu estar, porque eu estava cansado demais para estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Mas dei algumas moedas para ele. Ele queria de fato era voltar para casa. Ajudei no transporte, dei as costas também. E quando eu ia embora, o Senhor me falou dizendo: você vai lhe ajudar com aquilo que satisfaz apenas ao seu problema transitório e não lhe dará aquilo que vai resolver o seu problema eterno. Imediatamente eu voltei para ele e comecei a pregar a palavra de Deus. E disse: olha, assim como você cometeu um delito e esteve recluso, privado da liberdade,
por 6 meses, a palavra de Deus nos diz que todos os homens pecaram, mas a condenação não é temporária, é eterna, para sempre afastados e destituídos da presença e da glória de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia: assim como existe um advogado que luta para te colocar em liberdade, a palavra de Deus também nos garante que Jesus Cristo, o justo, é nosso advogado diante do Pai, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Você quer ser aquele que confia a causa ao advogado supremo, ao Senhor Jesus? Queres entregar sua vida a Jesus? E numa cidade plenamente muçulmana, aquele jovem entregou o coração e a vida ao Senhor Jesus. Nós andamos 2 quilômetros, eu ali discipulando, dei a primeira Bíblia a ele. Depois de 10 dias ele voltou viajando 200 quilômetros. Você viu como é a viagem lá na África, naquela fotografia ontem. E veio buscar a segunda Bíblia, porque a família dele havia queimado a Bíblia que eu lhe dera a princípio. Voltou para casa e depois de 15 dias ele estava lá na minha casa de novo. Conseguiu ler a Bíblia, não havia entendido, veio com algumas perguntas, dizendo: quem é o Espírito Santo? Quando eu for batizado, eu terei que ter o meu nome mudado 200 quilômetros, porque não havia nenhuma igreja mais próxima da sua residência. Mas o que me marcou foi que, quando me despedi dele, no dia em que eu disse que voltaria ao Brasil, eu perguntei: Ramissa, nome dele, você se lembra daquele dia? E ele disse: como eu poderia esquecer aquele dia tão maravilhoso? Pois foi o dia em que eu fui livre 2 vezes. Fui livre da prisão e fui livre do inferno, e tenho Jesus no meu coração. Por isso vale a pena servir ao Cordeiro, pagar o preço, pois se Cristo Jesus é Deus e morreu por mim, não há nenhum sacrifício que eu possa fazer que seja demasiadamente grande. Por favor, se coloque de pé na presença do Cordeiro, na presença do Deus que reina, na presença do Cordeiro que pagou o preço. Os irmãos já podem começar. E se posicione diante dele como adorador e como alguém que diz: eu estou aqui para servir ao Cordeiro, porque ele é digno de receber. Vai dizendo para ele aí, vai dizendo, vai adorando. Irmãos, eu não sou pregador que manda o povo dar glória a Deus, não. Você deve brotar da sua alma. Se você está sentindo o Espírito Santo aí, irmão. Sinta o Cordeiro que está aqui.